outorgando o mesmo conhecimento da ciência da yoga para Arjuna, com a esperança de que Arjuna possa levar adiante a corrente de sucessão discipular. E desde que o Bhagavad Gita foi falado no campo de batalha de Kurukshetra, até hoje, o Bhagavad Gita vem sendo uma fonte de conhecimento espiritual, moral, social, para todas as gerações de lá até aqui. E para nós ele chegou através da compaixão, da misericórdia sem causa de sua divina graça, Srila Prabhupada. Esse capítulo, o capítulo 1, surge então do capítulo 23 da seção Bhishma Parva do Mahabharata. E a partir do capítulo 23 da seção Bhishma Parva, todos os outros capítulos subsequentes correspondem a um dos 18 capítulos do Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita tem 18 capítulos, e a seção Bhishma Parva da literatura Mahabharata possui 18 capítulos que correspondem a esses capítulos do Bhagavad Gita. Então, o capítulo 23 do Bhishma Parva é o primeiro e corresponde a esse que nós estamos estudando para finalizar hoje. Eu vou fazer um apanhado geral rápido para a gente poder voltar a este verso. Esse verso tem algumas características muito importantes. Então, Dhritarashtra é um rei, o rei cego, e o rei que está substituindo o seu irmão Pandu, que era o rei e faleceu, e ele está exercendo o seu poder de rei com uma equipe formada especialmente por seu filho mais velho, Duryodhana. E então Dhritarashtra poderia ter evitado a batalha de Kurukshetra em diferentes momentos, mas ele não fez isso. Ele não queria que houvesse um acordo entre os seus filhos e os seus sobrinhos, filhos do seu irmão Pandu, que havia morrido. Então, no primeiro verso do Bhagavad Gita, Dhritarashtra vai perguntar para Sanjaya, que era o secretário dele, porque Dhritarashtra era cego. Então ele vai perguntar a Sanjaya o que é que aconteceu no campo de batalha de Kurukshetra. O que é que os filhos dele e os filhos do irmão dele fizeram ao se encontrar? E se ambos, os dois grupos, estavam desejosos de lutar. Então ele faz essa pergunta e Sanjaya fica com a responsabilidade de responder, porque ele é o secretário do rei Dhritarashtra. Então, ele tem o dever de responder. E ele, de fato, vai respondendo até o 18º capítulo, quando ele fecha o livro, completando a resposta para essa primeira pergunta mesmo. Então, Sanjaya leva muito a sério e vai contando tudo o que acontece na conversa entre Krishna e Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Arjuna vai para o campo de batalha com muita determinação para lutar. Ele está acompanhado por Krishna como quadrigário, ou seja, o cocheiro do seu carro de guerra, que é uma quadriga, digamos, uma carruagem, puxada por 5 cavalos. E ele vai muito confiante, e quando ele chega no campo de batalha, que na verdade aquele local está sendo usado como um campo de batalha pela primeira vez. Ele é, de fato, um lugar de peregrinação onde se executam sacrifícios, chamado Kurukshetra, que foi construído
pelo rei Kuru, que era muito piedoso, um local para Dharma Sabha, para encontros, reuniões, assembleias, congressos a respeito do Dharma. E ele construiu aquele lugar que era muito bonito, um campo mesmo que podia fazer muitos festivais transcendentais, assim, colocando tendas e tudo mais, cozinhas improvisadas para distribuir alimento, tudo. Então, mas os Kauravas escolhem aquele lugar como um campo de batalha. Só que o lugar tinha ele emanava uma vibração transcendental de paz, uma vibração de conhecimento, não uma vibração de disputa, de competição, de luta. Então, Dhritarashtra estava muito preocupado que a vibração do local influenciasse os seus filhos, que pudessem diminuir o interesse pela luta e aceitar um acordo. E ele não queria acordo. Bom, isso não acontece, não há acordo. O que acontece é que as virtudes transcendentais de Arjuna ficam, de fato, influenciadas pelo local. E quando Arjuna vê o exército inimigo, ele contempla o exército inimigo, ele identifica as pessoas, os grandes generais, que são naquele momento inimigos, estão na posição de inimigos. Arjuna fica muito perturbado. E a compaixão atinge o seu coração, porque ele era um devoto, tinha um coração grande, um coração manso. Então, ao ver o exército inimigo, Arjuna fica possuído por compaixão. E ele olha e ele contempla a fisionomia das pessoas presentes e ele identifica parentes, jovens, parentes sêniores a ele, identifica grandes personagens, até o avô Bhishma, que eles chamavam de avô, tanto ele como os primos, até o avô estava presente ali. Então ele perde todo o ânimo para a luta. E aí ele desenvolve 5 classes de argumentações para não lutar. E ele, então, apresenta essas argumentações já no capítulo 1. Ele começa a apresentar no capítulo 1. Então, estruturalmente, como literatura, o capítulo 1 apresenta o campo de batalha, que é o local onde o conhecimento que vai ser descrito no Bhagavad Gita nos próximos capítulos vai ser falado. Ele apresenta aquele local, apresenta as personalidades ali presentes e também Arjuna começa a falar e apresenta as suas dúvidas e os seus argumentos para não lutar. O capítulo é composto por 46 shlokas, ou seja, 46 versos. Esses versos estão distribuídos do 1º ao 27 na seção 1. Então, são 2 sessões. A seção 1 vai do verso 1 até o verso 27, que é quando Arjuna olha o exército inimigo, quando Duryodhana também observa o exército de Arjuna e se dirige a Drona, que era o mestre deles, também se dirige a Bhishma. Quando Bhishma toca a concha, tudo isso acontece na primeira sessão. Na segunda sessão, Arjuna começa a falar e ele começa a argumentar para não lutar. Então, os seus argumentos são todos baseados nas suas virtudes como um devoto e um devoto avançado. Então, os primeiros argumentos estão classificados como motivados pela compaixão de Arjuna. E essa compaixão de Arjuna
A gente, quando estuda o Bhagavad Gita, observa, ele tem muita pena dos militares, dos soldados, tanto de um lado quanto do outro, que estão condenados à morte. Então, o segundo é apego às tradições familiares. Arjuna argumenta que não se deve lutar contra parentes e amigos. E que se na luta os homens morrem, as mulheres vão ter que se tornar responsáveis pela manutenção da família, sozinhas para cuidar de todos os filhos e tudo mais, e que elas não darão conta de fazer as cerimônias ritualísticas que devem ser feitas. Então, pelas tradições familiares, não deve... Arjuna argumenta em não lutar. Também ele tinha medo das reações pecaminosas. Ele apresenta medo das reações pecaminosas. Ele lamenta. Ele diz como o pecado cairá sobre nós. Inclusive, ele envolve Krishna também, porque Krishna está conduzindo a quadriga por matar parentes e amigos. A quarta classe de argumentos é apego ao desfrute natural. Ele tinha feito um plano. O plano era que na negociação com Dhritarashtra e Duryodhana, eles obteriam uma parte do reino, eles desenvolveriam nessa parte do reino o seu governo, e ali, junto com parentes, amigos, eles iriam prosperar, protegendo as famílias, os filhos, etc. Mas agora ele pensa que se os militares, os soldados de ambos os lados morrem, o reino dele será um reino de viúvas sem pensão, né? Viúvas sem nenhum seguro social, sem nada, e crianças órfãs, todos tristes, sentindo falta do falecimento precoce do pai de família. Então ele tinha um apego a um reino próspero. Ele não idealizava um reino para cuidar dessas pessoas tristes que queriam viver décadas para se recuperar da morte de uma pessoa tão importante quanto o marido ou o pai. Então, ele também tinha medo a um desfrute, ou melhor, ele tinha um apego ao desfrute natural. E a quinta classificação dos apegos, a quinta classificação dos argumentos de Arjuna é hesitação. Essa classe de argumento só aparece no capítulo 2, entre os versos 1 e o verso 10, que é uma revisão do primeiro capítulo. O segundo capítulo do Bhagavad Gita apresenta todo o conteúdo do Gita resumido. Então, apresenta também uma parte do primeiro capítulo, que vai do verso 1 até o verso 10. Então, Arjuna, dentro de toda essa situação, ele começa a apresentar os seus argumentos, como eu já falei, né, baseado em compaixão, apego ao desfrute natural, apego às tradições familiares, medo das reações pecaminosas. Então, no primeiro capítulo, ele apresenta esses 4 tipos de argumentos, e desde o verso 28 até o verso 45. No verso 45, Arjuna vai dizer: para mim, seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência. Inconcebível. Para Arjuna revelar a mente desse jeito, de expressar como ele se sentia
e está se sentindo desse jeito, é uma aberração para a classe de kshatriyas. Arjuna era um devoto puro de Krishna, mas ele estava na posição de um kshatriya. Um kshatriya nunca se entrega à morte sem lutar. Ele nunca se entrega ao inimigo sem tentar proteger a sua própria vida e a vida dos cidadãos dos quais ele é responsável. Então, quando diz isso, Arjuna para de falar. E é tudo que ele expressa para Krishna. Krishna fica ouvindo silenciosamente. Então, Sanjaya, que é o interlocutor de Dhritarashtra, que é o servo de Dhritarashtra, e Dhritarashtra é o rei, e o rei cego, cujo palácio do governo fica situado em Hastinapura. Então, Dhritarashtra, dentro do palácio de Hastinapura, junto com Sanjaya, faz a pergunta do primeiro verso. Nesse último verso, Sanjaya toma a palavra e diz que Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com sua mente dominada pelo pesar. Então, imagine, vocês lembram que quando eu comecei a explicar, eu disse que no verso 1, Dhritarashtra estava preocupado com o que poderia acontecer no campo de batalha, porque ele sabia que o campo de batalha era, na verdade, um campo de meditação, um campo de sacrifícios, um campo sagrado, um lugar sagrado, onde emanavam vibrações espirituais elevadas, e aquilo influenciaria os filhos dele para fazerem um acordo. Então ele estava preocupado. Agora imagine quando ele escuta de Sanjaya que Arjuna, depois de ter dito que preferia morrer no campo de batalha, ser morto pelo exército de Duryodhana sem opor resistência, e depois de dizer que Arjuna pôs de lado seu flecho, sua aljava cheia de flechas, e então se sentou na quadriga e com sua mente cheia de pesar. Imaginem como Dhritarashtra se sentiu. Claro que ele se sentiu confiante que seus filhos iriam ganhar a batalha. Porque se Arjuna não lutasse, Arjuna era o grande guerreiro. O guerreiro que havia feito todo tipo de austeridade, todo tipo de curso de artes militares. Inclusive, ele fez uma viagem interplanetária para ir até ao planeta de Indra, e Indra lá lhe ofereceu vários presentes, armas e cultura militar para ele lutar. Então ele estava preparado, inclusive, com curso de pós-graduação no exterior, ou seja, em outro planeta, não o planeta de Indra. Então ele, com toda essa competência, com essa capacidade, como Arjuna poderia enfraquecer, ficar dominado pela compaixão? Não era de se esperar isso, mas é o que aconteceu. Então, Dhritarashtra escuta aquilo e Baladeva Vidyabhushana, que é um comentador do Bhagavad Gita, que Prabhupada se inspira, inclusive Prabhupada dedica o Bhagavad Gita, esse Bhagavad Gita como ele dedica a Baladeva Vidyabhushana. Baladeva Vidyabhushana diz que sim, Dhritarashtra ficou cheio de esperança. E este épico da literatura indiana, o Mahabharata, onde o Bhagavad Gita está contido, esse épico traz um conhecimento cultural imenso. Então,
Dhritarashtra ficou realmente muito, muito animado, pensando, sim, meus filhos vão vencer essa batalha. E então Sanjaya fica bastante preocupado com essa situação. Por quê? Porque ele é o servo de Dhritarashtra. Dhritarashtra já é idoso. E como idoso, Dhritarashtra corria um risco de desenvolver uma esperança de que venceria a batalha e, se não vencesse a batalha, ele poderia ter uma síncope, um problema cardíaco, alguma coisa e morrer. E, claro, Sanjaya não queria que isso acontecesse e também Sanjaya estava entendendo que Arjuna estava acompanhado por Krishna e que, estando acompanhado por Krishna, Arjuna não tinha chance de perder. Apenas por causa do seu grande coração, ele estava passando por aquele momento. Esse verso 46 tem muitos temas intrínsecos da história, inclusive. Ele também diz que Arjuna, tendo falado as palavras do verso anterior, dizendo que preferia morrer sem opor resistência, sem lutar, depois de dizer isso, que ele pôs de lado o seu arco Gandiva e as flechas e se sentou, pronto para ser atacado e morto. Agora, Arjuna tem uma história longa de treinamento e até de sofrimento, porque ele era um príncipe junto com seus 4 irmãos, ele era um príncipe que estavam vivendo com os pais, fazendo uma peregrinação, vivendo na floresta, junto com Pandu, e Pandu, o pai, morre repentinamente, e a mãe, viúva, fica com os 5 filhos, e logo é perseguida por Dhritarashtra, que era o cunhado dela, o tio das crianças, esse mesmo rei cego. Ela é perseguida, então Arjuna teve que se disfarçar, teve que se esconder. Ela, a mãe dele, uma rainha, teve que andar pela floresta como uma pessoa comum, sem se identificar. Até pelo contrário, eles estavam ocultos, desenvolviam relação de amizade com os sábios da floresta, etc. Mas eles não faziam questão de se identificar como sendo Pandavas, descendentes do rei Kuru. Então, Arjuna passou por momentos muito difíceis na vida dele. E agora ele tinha uma grande chance de lutar dentro do dever dele e recuperar, assim, o seu reino. Mas ele ficou afetado pela compaixão devido ao seu bom coração de devoto. Ele era um devoto de Krishna e ficou afetado por causa dessa influência devocional espiritual que ele tinha. Então, ele, durante toda a sua vida, nessas diferentes fases, ele desenvolveu muita autoconfiança. E quando ele aprendeu a lutar de arco e flecha, ele fez um voto de que jamais abandonaria o seu arco e flecha, o seu arco principalmente. E que, se alguém dissesse para ele que ele teria que largar o arco, ele mataria essa pessoa. Imagine, ele fez um voto, coisas para nós inconcebíveis, mas para um kshatriya naquele tempo, Arjuna fez esse voto desafiando
qualquer um que dissesse que ele deveria largar o arco. Acontece que, durante a batalha, havia um guerreiro do lado inimigo de Arjuna, chamado Karna. E Karna era também filho, também irmão deles, dos Pandavas. Ele era irmão por parte de mãe. E ele foi criado por outras pessoas que não eram da ordem real. E ele não foi legitimamente acolhido no palácio de Hastinapura, não foi acolhido pela família como um filho legítimo. E foi, ao contrário, criado por pessoas de classe inferior e não teve, durante toda a sua vida, a oportunidade de viver a sua herança real. Então, Karna era um homem cheio de dificuldades, porém com muitas virtudes também. A grande virtude de Karna era fidelidade, e a pessoa a quem ele devotava a maior fidelidade era a Duryodhana. Então, Karna tinha por Duryodhana respeito e gratidão, porque Duryodhana havia dado para ele a posição de kshatriya, de nobre, coisa que ele não obteria por conta própria dentro do ambiente onde ele estava. Bom, dentro dessa situação, quando ia começar a batalha, a mãe de Arjuna, que era mãe de Karna, vai até Karna e diz para ele: Karna, você sempre quis saber quem eram seus pais verdadeiros, porque você é filho adotivo. Então eu queria revelar para você isso. A batalha estava para começar. A rainha Kunti vai e diz para Karna: Karna, você é meu filho. Ele fica muito contente por conhecer sua mãe, mas ao mesmo tempo ele diz: por que você veio me dizer somente agora? Porque ele estava lutando contra os próprios irmãos. E ele não podia deixar de lutar por causa da sua palavra de honra e da sua virtude de fidelidade aplicada a Duryodhana. Então, ele ficou no conflito, por um lado muito feliz, por outro lado triste. Então, ela disse: eu queria lhe pedir, não mate seus irmãos. Aí ele diz para ela: mãe, a batalha quando a batalha começava, você tinha 5 filhos na batalha, que eram os irmãos Pandavas. Eu prometo que, no que depender de mim, quando terminar a batalha, você ainda terá 5 filhos. Ele disse isso porque ele prometeu, antes de prometer isso a ela, ele prometeu para Duryodhana que mataria Arjuna. Então, dizendo que depois da batalha ela ficaria com 5 filhos, ele estava prometendo que ele não mataria nem Yudhishthira, nem Bhima, nem Sahadeva, nem Nakula. Então, mas Arjuna ele mataria se ele encontrasse. E o 5º filho seria ele. Então, essas são as aventuras que existem nesse grande épico Mahabharata. E, então, durante a batalha de Kurukshetra, Karna luta contra Yudhishthira. E ele está a ponto de matar Yudhishthira. Mas ele não podia matar, porque ele prometeu para Kunti que ela teria 5 filhos após a batalha, e prometeu para Duryodhana que mataria
Arjuna. Se ele matasse Yudhishthira, ele não poderia matar Arjuna. Então ele prende Yudhishthira, fere Yudhishthira muito, Yudhishthira fica com vários ferimentos no corpo, e ele humilha Yudhishthira. Ele diz assim: veja só quem é você. Você está lutando, mas nem sabe lutar. Você não é um kshatriya. Veja como você é incompetente. Aí desarmou Yudhishthira e disse: saia da batalha, você não tem que ficar aqui. Imagine, sem quadriga, sem armas, humilhado, Yudhishthira sai e vai para o acampamento da batalha. Estando no acampamento, a notícia corre dentro do exército. Karna pegou Yudhishthira, mas não matou. Aí Arjuna ouve e diz: eu vou então procurar meu irmão, vou procurar Yudhishthira para saber como ele está, que ferimentos foram esses, será que foram ferimentos fatais? Aí ele vai até o acampamento e se encontra com Yudhishthira. Quando ele encontra com Yudhishthira diz para ele: Arjuna, você veio aqui para me dizer que você matou Karna, não foi? Aí ele diz: não, eu vim porque eu soube que você foi ferido por ele e eu queria saber a gravidade do seu ferimento. Aí ele diz: não acredito, você soube que Karna me rendeu, Karna me desarmou, Karna me humilhou e você não foi me vingar? Como é isso? Você é um covarde. Imagine. Aí começa a agredir. Olha o clima. Às vezes a gente fala do clima da pandemia que está deixando a gente meio nervosinho, um monte de gente brigando, não sei o quê. Agora imagine o clima da guerra de Kurukshetra. Arjuna e Yudhishthira brigando. Aí, mas a briga foi muito séria. E o Yudhishthira diz para ele: você é um covarde, como você é ingrato, não faz isso com seu irmão, não vinga a humilhação que seu irmão sofreu e tal. Você nem merece usar este arco. Você devia abandonar este arco. E agora? Vocês lembram que eu falei que Arjuna havia feito um voto, o voto de que se alguém mandasse ele se livrar do arco, ele mataria essa pessoa? Então agora ele está diante do seu irmão mais velho dizendo isso. Ele não teve dúvida. Ele pegou a espada, se armou para atacar Yudhishthira, para matar Yudhishthira. Olha que loucura! Arjuna sai do campo de batalha, vai para o acampamento. Quem levou Arjuna para o acampamento? O quadrigário. Quem era o quadrigário? Krishna. Então Krishna leva Arjuna e fica vendo a discussão. Krishna olhando a discussão dos dois. Um chamando o outro de covarde, o outro chamando o outro de ingrato. Krishna fica olhando aqui e diz: não acredito no que estou vendo. E enquanto os dois brigavam e Arjuna pegou a arma, Krishna segurou o braço de Arjuna e disse: peraí, que é isso? Você vai matar seu irmão? Aí Arjuna diz: eu fiz um voto de que se alguém mandasse eu largar meu arco, eu mataria. E ele acabou de mandar eu largar meu arco. Aí Krishna diz: muito interessante. Então você faz um voto e por causa do seu voto você é capaz de matar seu irmão. Eu vou lhe contar uma história. Aí Krishna conta uma história para Arjuna na tenda do acampamento do campo de batalha de Kurukshetra. Olha só. Aí a história é a seguinte. Isso é Krishna contando historinha
para dois irmãos brigando a ponto de se matar um ao outro. Krishna diz para ele: há muito tempo atrás, um grande sábio chamado Mandavya Muni fez um voto de nunca falar uma mentira. Um dia, ele estava sentado, meditando no seu ashram, na frente do seu ashram, que ficava ao alto, e alguns malandros vieram se aproximando e, então, se esconderam perto do ashram de Mandavya Muni. E aí, ele estava olhando, viu onde as pessoas se esconderam. Depois chegaram os policiais. Os policiais estavam procurando aqueles malandros. Olha só, naquela época também tinha assaltante, viu? E ali era um caso de latrocínio. Eles tinham assaltado, matado uma pessoa, e a polícia tinha vindo ao encalço deles e chegou então ali e perdeu eles de vista. Mas olhou para cima e viu Mandavya Muni. Aí diz: olha quem está aqui, o sábio que nunca diz uma mentira. Então, se nós perguntarmos para ele, ele vai dizer onde estão os ladrões. E ele pergunta, eles dizem, os policiais: Mandavya Muni Prabhu, por favor, você viu por aqui alguns homens passando? Você viu por acaso onde eles se esconderam? Mandavya Muni disse: sim, eu vi, eles estão ali atrás daquela árvore. Então, os policiais foram e capturaram os ladrões e assassinos e levaram eles presos. Bom, o tempo passou. Isso é Krishna contando a história, hein? O tempo passou, Mandavya Muni abandonou o corpo. Quando Mandavya Muni abandonou o corpo, foi para o portal de Yamaraj o recebe e diz: Mandavya Muni, parabéns por todas as austeridades que você fez, todos os sacrifícios, todos os votos, e parabéns por tudo. Mas aqui na sua ficha diz que você cometeu um latrocínio. Ele diz: eu? Não é possível. É um erro do computador. Eu não cometi esse latrocínio. Aí Yamaraj diz: não, meu filho, o computador daqui não comete esse tipo de falha, não. Aqui diz que você cometeu um latrocínio, você foi participante porque você apontou os culpados, e quem aponta os culpados fora do seu próprio dever tem o mesmo tipo de culpa dos culpados. Aí Mandavya Muni diz para Yamaraj: quer dizer que eu fiz um voto de veracidade e você não vai considerar que eu estava cumprindo o meu voto? Então, Yamaraj diz: vou considerar, mas você vai ter que voltar a nascer no mundo material para se recuperar disso. Então, Mandavya Muni diz: eu vou, mas eu vou amaldiçoar você, Yamaraj. Você vai nascer no mundo mortal e vai nascer como um Shudra. E aí ele vai, e no devido curso do tempo, Mandavya Yamaraj nasce realmente na Terra como filho de uma Shudrani. E o nome dele era Vidura. Então, Krishna conta essa história e diz para Arjuna: então, por causa do seu voto, você vai matar seu irmão? E Arjuna fica assim, chocado, sem saber o que dizer. Aí ele diz: você pode
para um kshatriya, a humilhação é pior ou igual à morte. Então, se você, para cumprir seu voto, você pode humilhar seu irmão. Aí ele diz, Yudhishthira, realmente você não é um kshatriya. Aí começa a xingar Yudhishthira. Você nem homem é. Aí começa a dizer um monte de coisa para ele. Você nem protegeu Draupadi quando ela foi desonrada na assembleia de homens maliciosos. Aí ela fala, bom, então Arjuna, ao dizer isso, Yudhishthira fica calado, escuta, e então Arjuna entende que já tinha matado seu irmão com a humilhação, e aí vai lá e pede perdão. Perdão, Yudhishthira, por tudo isso. Nós estamos afetados pela pandemia, ou melhor, estamos afetados pelo clima de guerra. Então, vamos voltar ao campo de batalha. Você não está tão ferido assim, já se recuperou. Aqui tem novas armas, nova quadriga. Vamos voltar para o campo de batalha. Dependo de você para lutar. E assim eles voltam para o campo de batalha com Krishna. Krishna volta dirigindo a quadriga de Arjuna e Yudhishthira vai com a sua própria quadriga e voltam para o campo de batalha para a luta. Então, imagine para o próprio Arjuna largar o arco. O verso diz isso. Tendo falado essas palavras no campo de batalha, Arjuna pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga com sua mente dominada pelo pesar. Vejam a gravidade da atitude de Arjuna de abandonar o arco, de largar o arco. É muito sério, é muito grave. Sanjaya conta isso para Dhritarashtra. O acaba. Então, começa o capítulo 2. E Dhritarashtra e Sanjaya fica muito preocupado em anunciar para Dhritarashtra que Arjuna não estava tão mal assim, embora ele estivesse com essa depressão, Arjuna estava protegido pela associação de Krishna. E como ele estava protegido pela associação de Krishna, havia esperança de ele ganhar a batalha. Vejam o verso número 1 do capítulo 2, apenas para vislumbrar a conexão de um capítulo com o outro. Nós não vamos explicar o verso, mas eu queria apenas que vocês observem como Sanjaya, preocupado com o estado de espírito de Dhritarashtra, ele tenta dar para Dhritarashtra uma visão mais real da verdadeira situação de Arjuna. Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente deprimida, seus olhos rasos d'água, Madhusudana, Krishna, disse as seguintes palavras. Então, Sanjaya, ao usar essas palavras aqui, ele está dizendo para Dhritarashtra, olha só, Dhritarashtra, Arjuna não está sozinho. Arjuna está com Madhusudana. Arjuna está com Krishna. E Krishna, que é chamado de Madhusudana, é o matador, o destruidor da dúvida. Madhusudana significa isso. O destruidor do demônio da dúvida. Então, Arjuna pode se livrar das dúvidas que ele apresentou no capítulo 1, dos versos 28 até o 45, completando com 46, dizendo que não ia lutar. Então, este é o contexto histórico e emocional mais próximo da realidade que eu posso contar para vocês aqui agora, de acordo com os depoimentos
do Mahabharata e de outros comentadores do Bhagavad Gita anteriores a Prabhupada, como Baladeva Vidyabhusana, Vishwanatha Chakravarti e outros. Então eu vou parar aqui. Se vocês tiverem perguntas, podemos responder as perguntas. Ou comentários também. Tem vários devotos muito experientes que podem fazer alguns comentários. Aqui estamos para participar, então, agora dessa relação de troca de conhecimento. Jai Maharaj, eu agradeço ao senhor e eu pedi para os devotos colocarem no chat as perguntas, mas só quem colocou fui eu. Então vamos tentar organizar de outra maneira. Eu vou fazer minhas 2 perguntas aqui, que eu coloquei no chat, e os outros devotos podem levantar uma mãozinha que tem aí, certo? Eu vou observar a ordem que as mãozinhas vão aparecendo e aí o Maharaj responde as perguntas, tá ok? Tentar organizar dessa maneira. Então, a minha primeira pergunta, Maharaj, é a seguinte, eu vou ler a pergunta. Hoje em dia, como podemos relacionar essa batalha à nossa luta pela vida? Sim. A batalha foi um evento histórico que ocorreu e tudo isso que foi falado é história real. Então, mas há muitas lições que podemos aprender e a pergunta de Harichakra é exatamente sobre isso. Que lições podemos tirar dessa batalha e então aplicar essas lições na nossa luta pela vida? Nós não temos uma luta contra nossos próprios parentes. Nós não temos uma luta contra nossos membros familiares. Nós temos uma luta grande contra nossos desejos egoístas. E a nossa grande luta é contra nossos próprios inimigos internos. Nossa ira, nossa cobiça, nossa luxúria. E então, como vencer tudo isso? Arjuna mesmo, no capítulo 6 do Bhagavad Gita, vai perguntar a Krishna, como é, Krishna, por que nós nos sentimos até obrigados a fazer aquilo que nós não queremos fazer? E Krishna diz, Kama esha, Krodha esha, Rajaguna samudbhava. Ele diz, Arjuna, isso é devido à luxúria, aos desejos materiais, que logo se transforma em ira, e que eles vêm do modo material da paixão. Então, nós podemos assim tirar muitas lições dessa batalha, porque ela existiu de fato para que Krishna pudesse revelar o conhecimento do Bhagavad Gita e nós pudéssemos aprender todo esse conhecimento. Conhecimento a respeito do serviço devocional a Krishna. O serviço devocional que é feito, cujas atividades em serviço são akarma, não produzem reações que nos prendem a este mundo. Ao contrário, nos libertam do mundo do enredamento material. Satisfeito, Harichakra? Sim, Maharaj. Vamos aplicar isso na nossa vida. Maharaj, eu tenho outra pergunta e tem mais outra pergunta depois de mim. Tá. Então, a outra pergunta vou ler a pergunta, está aí no chat. A Arjuna tinha um dever, mas as relações políticas e familiares o impediam de executar seu dever. O que isso significa para os líderes do mundo? Bem, a que dever você se refere? Que ele tinha... dever de lutar. Ele tinha o dever de lutar. Sim, é verdade. Ou seja, punir. Ele tinha o dever de lutar, lutar quer dizer punir.
Mas, às vezes, a gente tem que punir discípulo, filho, esposa, pessoas que são queridas para nós. Então, mas a gente, às vezes, tem a posição de líder, que é o caso de Arjuna, um kshatriya, um general, mas tem que executar aquele dever, mesmo que doa para outras, doam, que vai causar dor, incômodo para pessoas queridas nossas. Então, eu quero saber se isso tem alguma relação, esse contexto do Gita, se tem alguma relação com os líderes do mundo, se os líderes do mundo estão dentro desse contexto. Sim, se os líderes do mundo pudessem se inspirar no conhecimento transcendental dado no Bhagavad Gita por Krishna para Arjuna e fossem todos inquisitivos com a mesma seriedade de Arjuna, haveria um grande proveito para o benefício e bem-estar de todas as pessoas nesse mundo. Mas, infelizmente, os líderes do mundo estão interessados em outras coisas. Eles estão interessados em seu próprio benefício e no benefício do seu partido político, no benefício de todos seus eleitores, no benefício de sua família. Eles não estão interessados definitivamente na melhoria do mundo. Então, eles não fazem tão bom proveito. Mas, já nós também somos líderes. Não somos líderes políticos do mundo, mas somos líderes em nossas situações, líderes em nossa família, líderes em nossa comunidade, líderes na sociedade que fazemos parte, e devemos cumprir com os nossos deveres conscientes de Krishna, porque foi o que Krishna estimulou Arjuna. Ele disse que o cumprimento do dever por si só não é suficiente. É preciso que esse cumprimento do dever esteja conectado com a satisfação da pessoa suprema. Todas as nossas atividades devem ser para satisfazer a pessoa suprema. E aí os deveres se justificam. Caso contrário, não passam de deveres materiais, deveres mundanos. Tá bom? Obrigado, Maharaj. Agora eu tenho uma pergunta da Natália. O senhor quer que eu leia a pergunta? Eu estou vendo aqui a pergunta. Pronto. Ela escreve em português, mas dá para ver que ela vem da língua espanhola. Então, está um portanhol bem bacana aqui. Parabéns, Natália, por se expressar. Muitas vezes a gente tem vontade de deixar o arco, a japa. Como nós podemos evitar tais dúvidas e essa vontade? Nós temos que lembrar das instruções de Prabhupada e lembrar que, pelo cumprimento do nosso dever, nós ficamos muito fortes e ganhamos energia suficiente para viver a vida e viver a vida consciente de Krishna. A japa, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, não é apenas o arco e flecha que precisamos para vencer a luta pela vida. Ele nos liberta, ele é também a arma que nos liberta de todas as correntes que nos prendem ao ciclo de nascimentos e mortes. Através do processo de cantar Hare Krishna, os santos nomes de Krishna, nós podemos nos libertar do ciclo de nascimentos e mortes que estamos atados a tantas e tantas vidas aqui neste mundo. Entendeu, Natália? Muito obrigada. Tem uma pergunta do Clemilton, não é, Arichak? Sim. O senhor pode ler? Ou quer que eu leia? Lê você. Tá bom. Muitas
Minhas respeitosas reverências, Maharaj. Por que a Juna chama Krishna de outros nomes? Madhusudana, Rishikesha. Desculpe a minha pergunta. Sou iniciante. Clemilton, Manaus, Amazonas. Arigô, Clemilton. Um prazer que você esteja chegando para a nossa família, que está em toda parte, de Manaus até Porto Alegre, toda parte, estamos aí. Bom, os nomes, de acordo com Baladeva Vidyabhushana e Vishwanatha Chakravarti, que estudaram a psicologia do Bhagavad Gita, eles... os nomes, tanto os nomes que Krishna chama Arjuna, como os nomes que Arjuna chama Krishna, revelam o humor daquele momento. Quando Krishna se refere, quando Sanjaya se refere, por exemplo, nessa parte, a Krishna como Madhusudana, ele está dizendo que é o destruidor da dúvida, para indicar que tem uma dúvida. Quando Krishna chama Arjuna de Partha, é para dizer, você é filho da rainha Kunti, que também tinha o nome de Prita. Então, ela foi uma mulher vitoriosa, corajosa. Então, você também deve ser vitorioso, deve ser corajoso, não deve ter medo de lutar. Quando ele chama Arjuna de Kurunandana, é para dizer, amado filho dos Kurus. Amado filho dos Kurus. Para dizer, Dhritarashtra está chamando você de Pandava e dizendo que o filho dele é Kaurava. Mas você também é um Kaurava. Você também é um descendente de Kuru. Então, é para animar Arjuna. Assim, os nomes todos servem para isso. Quando Arjuna se refere a Krishna como Achyuta, ou como Hrishikesha, para Achyuta quer dizer infalível. Então, Krishna, você que é infalível, por favor, leve a minha quadriga e ponha para que eu possa ver o exército inimigo. E Hrishikesha é o controlador dos sentidos. Então, assim, nós estamos cheios de nomes. No Bhagavad Gita, nós vemos tantos nomes e todos eles revelam o humor. O humor daquele momento da fala do Gita. Tá bem? Jai Maharaj, Bom, tem mais uma pergunta. sim. É minha mesma que está aqui, mas eu acho que antes de mim tem outra aqui, ó. É do Clemilton também. E antes tem mais outra aqui, tem várias perguntas. Então vou ler essa aqui. Por que Dhritarashtra não se converteu em devoto após escutar o Gita? Ui! Boa pergunta mesmo, né? Mas o apego aos filhos, o apego à propriedade, o apego ao prestígio, não permitiu que ele pudesse acolher o conhecimento transcendental dado por Krishna. Dhritarashtra faz o papel de um homem apegado. Então, quem fez essa pergunta foi Rogério Zanata. No começo da pergunta, ele colocava: nas histórias védicas, várias figuras demoníacas que se converteram em devotos do Senhor. Aí, ele colocou um motivo para ele fazer essa pergunta.
Aí ele pergunta, se os demoníacos se converteram em devotos, por que Dhritarashtra não se converteu? Só queria... Eu esqueci que eu não vi essa parte da pergunta dele. Bom, havia um plano de Krishna, não é? Em tudo isso. Ninguém podia fugir ao plano de Krishna. Tá, Rogério? Maharaj, também teve aquele caso que Vidura veio e pregou para Dhritarashtra, né? No final da vida. Depois que Vidura faz a peregrinação, que encontra com Uddhava, encontra com Maitreya, ele volta a Hastinapura e encontra Dhritarashtra no palácio, vivendo às custas dos sobrinhos que ele havia tanto maltratado. Então Vidura prega para ele e diz, abandona tudo e toma sannyas. Então ele abandona tudo realmente e vai para os Himalaias até abandonar o corpo. Aí tem uma pergunta de Clemilton. Mas, nesse caso, né, Arjuna e Sanjaya já sabiam que Krishna era a suprema personalidade de Deus. Arjuna e Sanjaya já sabiam que Krishna era a suprema personalidade de Deus? Bom, Arjuna era envolvido por Yogamaya. Ele sabia, mas a inteligência dele estava encoberta para ele reconhecer. Então ele não podia reconhecer. Ele tinha a emoção de estar falando com a suprema personalidade de Deus. Ele tinha amor por Krishna puro. Então, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo, ele não podia demonstrar, ou melhor, a Yogamaya não permitia que ele raciocinasse dessa maneira. Porém, durante a conversa de Krishna no Bhagavad Gita, Krishna se revela como a suprema personalidade de Deus e Arjuna se rende a ele conscientemente. Tá? Arjuna, sim. Sanjaya era um devoto já. Sanjaya estava apenas cumprindo o dever material dele com Dhritarashtra, mas ele já era um devoto, ele sabia, sim. Última pergunta agora, de minha. Escutei numa aula, estou lendo, viu, Maharaj? Escutei numa aula do Mayapur TV que um devoto deve cultivar 3 coisas: Namaruti, Vaishnava Seva e Doya. Poderia explicar isso? Pergunta inspirada da Natália. Certo. Namaruti é o preço, o peso, o apego ao cantar os santos nomes. Então, um devoto pratica Bhakti. Bhakti tem suas angas, que são suas partes complementares. Para você praticar Bhakti com segurança, você tem que cantar os santos nomes. Então, Namaruti é o apego a cantar os santos nomes. Ruti é apego. Então, o apego a cantar os santos... É prazer, é gosto, né? Gosto pelos santos nomes. É mais gosto do que apego. Então, é o gosto pelo cantar dos santos nomes. Vaishnava Seva é prestar serviço aos Vaishnavas. Também é uma anga de Bhakti. E o principal serviço é ler, estudar o Srimad Bhagavatam junto com os devotos. Então, Vaishnava Seva é serviço aos Vaishnavas. E Doya é a misericórdia. Então, devemos aspirar pela misericórdia de Krishna e dos Vaishnavas também. Então, assim pelos nomes sânscrito que você colocou, dentro desse contexto, é o que eu estou entendendo. Um devoto pratica Bhakti. Bhakti é auxiliada por esses 3 itens falados aí, Namaruti, Vaishnava Seva e Doya, né? Krishna Doya.
É isso aí. Jai Maharaj, muito obrigado. Queria agradecer a sua bondade de ficar até essa hora com a gente aqui, falando esse Krishna Katha. Os devotos que quiserem, né, receber o áudio, está sendo gravado, aí eu vou passar para... podem colocar o nome aqui, quem não tiver contato com a Nava Vrinda, certo? Quem não tiver contato com ela, coloca o nome aqui. E é isso, está sendo gravado. Maharaj, o senhor pode dar uma mensagem de despedida para a gente, para inspirar aí? Está chegando Nityananda, está chegando Goura Purnima, né? Sim, obrigado, Harichakra, pela oportunidade. Nós temos essa comunidade internacional. Eu estou vendo aqui a Lili, de lá de Mar del Plata, na Argentina, chegou também depois que nós começamos. Eu acho que eu estou vendo o Goura Divana, Goura Divana? O Goura Divana também, de Córdoba, na Argentina, e o Clemilton aí de Manaus, o Renato, que é de Recife, Rogério, lá do Rio. Então, nós temos essa comunidade internacional, e esse projeto está sendo feito pela vocação de pregação e obediência à missão de Prabhupada, e esse projeto de hoje está sendo dirigido por Harichakra Prabhu, que é o presidente da ISKCON Recife. A ISKCON Recife é uma ISKCON antiga, desde logo após, foi inaugurada logo após a partida de Prabhupada, 44 anos atrás, e Harichakra é um devoto de lá, de Recife, muito antigo, ele vive com a família lá, a esposa, Mãe Krishna Karuna, o filho, que já está casado, Garuda Nata, e eles, junto com toda a comunidade de Recife, conduzem um projeto muito importante para a missão de Prabhupada. Qualquer iniciativa para pregar a mensagem de Krishna é muito importante, mas construir uma comunidade, organizar uma comunidade, construir um templo, distribuir livros e criar uma comunidade com sabedoria é um trabalho muito difícil e um trabalho muito raro. Não são todas as pessoas que estão disponíveis para isso. Requer muito tempo, muita dedicação, muito altruísmo mesmo. Então, o Prabhu Harichakra faz esse trabalho. Hoje eu estou aqui convidado por ele para apresentar com muita honra. Tenho um apego a Recife, uma intimidade com o Yatra de Recife por ter vivido lá uma parte importante da minha vida. E então eu agradeço a oportunidade. Também agradeço a todos que eu mencionei os nomes e aos que eu não mencionei os nomes por participarem agora. E eu peço que vocês fiquem atentos para os grandes festivais, para a importância da associação com os Vaishnavas, porque qualquer oportunidade de estar com os Vaishnavas deve ser bem aproveitada. A vida é muito curta. É muito curta. Então, nós devemos viver muito bem o nosso presente, buscando associação com os Vaishnavas. Muito obrigado pela oportunidade. Hare Krishna. Hare Krishna.